Sorteio de um livro especial aqui do nosso convidado, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Ó, hoje estamos com o pastor Laércio aqui nos ajudando em mais um podcast. Pastor Laércio, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. E hoje a gente tem um convidado ilustre aí, né? Um especial. Homem de Deus, pregador aí das nações, e vai nos transmitir aí muitas experiências boas. Glória a Deus. Gente, curte esse vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo bom, um conteúdo relevante. É mesmo, né? Isso aqui vai ser uma hora e meia aqui de conteúdo relevante, Bíblia, tudo. Então, curte o vídeo, tá? Curte o vídeo, comenta aí, marca para alguém, compartilha alguém, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Estamos aqui com o pastor Alex Martins, um amigo que Deus nos deu. Conhecemos já de vários anos, um homem que Deus tem levantado nessa nação, com ousadia, intrepidez, Bíblia, professor de teologia. Pastor Alex Martins, uma honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, meu querido amigo, pastor Rodrigo Maurício, pastor Laércio. Amém. É um privilégio poder estar aqui nesse podcast aqui pela primeira vez, no podcast Cristo Todo Dia. Glória a Deus. Isso me faz lembrar do que o apóstolo Paulo escreveu quando ele menciona aos cristãos da Galácia no capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E uma das formas de termos Cristo todo dia em nossas vidas é estarmos crucificados com Ele. Glória a Deus, vai ser o texto base do nosso podcast agora. Agora pode anotar aí. Cristo todo dia, Cristo vive em mim, maravilha. Gente, glória a Deus, já estamos entrando aqui, já bastante gente entrando. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Ó, nós sortearemos depois um livro abençoado do pastor Alex, mas eu preciso que você digite "eu quero", tá bom? Então todo mundo que estiver digitando aqui "eu quero", no final a gente vai ver, anotar um nome aí, fazer um sorteio, a gente manda para sua casa, aonde você estiver, aqui pelo nosso programa, tá bom, gente? Deixa aí "eu quero participar do sorteio", vai ser uma bênção. É isso aí, pessoal, bora lá, todo mundo. Bora começar? Pastor Alex, mais uma vez uma honra tê-lo aqui, sei da sua agenda. A honra é minha. Da sua dificuldade, já tentamos mais uma vez aí, mas devido a divergência da agenda não deu, mas hoje, graças a Deus, deu certo e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Pastor Alex, eu sempre a gente começa o programa perguntando para os nossos convidados como foi o início. Tá? Eu sempre falo, né, não é o berço evangélico, não existe berço evangélico se for comprar no comércio, né? Mas se você veio de um lar cristão, se não veio, como foi o seu primeiro contato com esse Cristo, conta pra gente o início. Então, na verdade, no ano de 2008, no mês de março, no dia 2, eu e a minha esposa, nós pisamos juntos em uma igreja após um rapaz que andava com a gente no mundo, pastor Laércio. Ele ter ido para a igreja e pregado várias vezes para nós. Ele falava: você precisa sentir o que eu sinto lá na igreja. E eu falava: rapaz, mas até alguns dias atrás você estava aqui com a gente fazendo muita coisa errada e agora você virou crente. E ele dizia: não, mas você precisa ir lá para entender o que eu estou falando. E nessa data que eu mencionei, nós pisamos pela primeira vez em uma igreja evangélica e 3 meses depois a gente se batizou. No dia do meu batismo, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu conto isso daqui, talvez alguém acabe até ficando escandalizado, mas devido o meu avô estar me preparando para ficar na Ubanda, no lugar dele, eu tinha uma fita, pastor Rodrigo, amarrado no braço. E o pessoal da igreja queria me batizar, mas eu dizia que só iria me batizar se eu não arrancasse aquela fita do braço. Aí eles se reuniram e tipo assim, não, é melhor deixar ele se batizar com a fita. Isso daí para nós não é nada, pelo menos ele vai ser batizado. Aí no dia do batismo, quando eu desci as águas, alguém apontou: olha lá o braço dele. E quando eu subi falando em outras línguas, fui batizado no Espírito Santo. E a partir desse momento, eu comecei a me dedicar muito na obra de Deus. Tudo que tinha Deus no meio,
Eu queria estar. Não, vai ter reforma da igreja. Eu chegava lá. Vai ter monte hoje. Eu estava lá. Um novo convertido de verdade, né? Isso. Apaixonado por... Graças a Deus. Aí alguns obreiros se reuniam e falavam assim, rapaz, ele é novo convertido. A gente só está subindo entre os obreiros. Vamos levar ele. Aí um falava assim, não, a gente não pode levar ele ainda não. Tá, monte é guerra, é batalha. Eu dizia, não, se for para ser crente e não poder subir no monte com vocês, então não dá. Aí eu olhava e falava, rapaz, quer saber de uma coisa? Vamos levar esse cara com a gente. Aí a gente subia junto para o monte e aí começamos a dar os nossos primeiros passos na fé, na caminhada cristã. E confesso, tanto para o pastor Rodrigo como para o pastor Laércio, a você que está assistindo aí, que eu jamais imaginava que um dia eu iria pregar o evangelho. Eu sou muito tímido. A minha mãe até mandou um áudio para minha esposa, pastor Rodrigo, dizendo assim, quem diria, né, o Alex pregar assim para pessoas? Ele sempre foi introvertido, sempre foi muito quieto, muito tímido. E ele falar, né, para as pessoas do jeito que ele fala, só pode ser Deus mesmo isso daí, né? E a minha esposa fala, olha como que é, né, as coisas. Eu sempre fui muito tímido. Só para vocês terem uma noção, com um mês de crente, o pastor Adair Soares, da cidade de Jaú, ele disse que na segunda-feira iria começar um curso de homilética. E eu falei para esse amigo, para o Saul, o que é isso? Ele falou, é para pregar. Então, como tudo que tinha Deus, eu estava no meio, não, eu vou lá também. E ali ele ensinou os primeiros passos da pregação, como montar um sermão, como se preparar, como aplicar um sermão. Foram umas 4 segundas-feiras. E aí ele disse que todo culto, os alunos iriam colocar isso em prática. Então, o que acontecia, pastor Laércio? Na quarta-feira tinha um culto. Então, quando ele pegava o microfone na mão, a gente já sabia que um de nós iríamos ter a oportunidade. O que eu fazia? Eu ia para o banheiro. Ficava ali uns 5 minutos escondido. Aí, quando esse amigo tinha a oportunidade, eu voltava e sentava. Aí ele catava o microfone de novo, ele ficava procurando, eu ia tomar água. Eu só ia me assentar mesmo quando eu sabia quem iria pregar. Não, agora tem 40 minutos, 1 hora que alguém vai pregar, então agora eu posso ficar sentado e aqui eu estou tranquilo. Então, eu nunca imaginei que eu iria pregar a palavra de Deus, que eu iria falar em um pouco, mas assim, eu era muito tímido mesmo. E também quando a gente converteu, também nem pensava, né? Mas então aí você entrou, começou a fazer homilética, tudo, e esse desejo ele foi despertando dentro de você? Você foi vendo referências, vendo quem pregava, teve referências também no início? Então, na verdade, pastor Rodrigo, eu fiquei na minha. Fiquei indo no monte, orando, jejuando, buscando a Deus. E aí a gente foi congregar com o pastor Rafael. Eu tinha 4, 5 meses de crente. E lá com o pastor Rafael, devido a ele fazer muitas visitas, eu também ia nas visitas. E eu comecei a assistir muito os vídeos, na época DVD, do pastor Marcos Pereira, lá do Rio de Janeiro. Ele entrando no presídio, a Elaine Martins cantando, a filha dele cantando, ele passando paletó, sim, gritando, Tei! Ele dizendo, vem Miguel, vem Miguel, vem Miguel. E eu até brinco, mas há poder no sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos cubra. Mas eu era caça-demônio. Aonde tinha alguém demoniado, eu queria ir na casa. Onde tem não, tem um capeta lá naquela casa lá. Aí eu ia, entrava, vem comigo, Miguel, vem comigo, Miguel, vem comigo, Miguel. É mesmo? E dava certo, dava certo. Eu entrava, amarra ele, Miguel, traz ele aqui. E trazia, em nome de Jesus sai. E saía. Então, eu não pensava em pregar até aí. Só que o pastor Rafael chegou até a mim e falou assim, olha, o pastor Rodrigo, ele está vendendo uns dicionários bíblicos. E esse valor é descontado na conta de energia elétrica. E como eu estava buscando a Deus, eu falei, não, eu vou comprar. E comprei. Eu lembro que eu trazia sempre uma saudação sobre Daniel na Cova dos Leões. Então, catei o dicionário, fui ler lá sobre Daniel, quem foi Daniel, o que aconteceu na vida de Daniel. Mas mesmo assim, eu não pensava em pregar. Fui congregar com o pastor Orlando Júnior. E lá com o pastor Orlando Júnior, ele tinha muitos DVDs dos Gideões. Mas muitos DVDs. E o que eu fazia? Eu pegava o DVD, tirava uma cópia e assistia. Mas assistia até acabar com o DVD.
Assistia 1, 2, 3. Eu me lembro que eu doei muitos DVDs, mas ainda hoje eu acho que eu tenho ali uns 200 DVDs. Mas eu doei mais de 300, eu tinha muitos DVDs. Tinha um específico que você ouvia mais ou não? Eu gostava muito do pastor Adeildo Costa. Adeildo Costa. Não, do pastor Adeildo Costa. Naquela época foi de 2008, né? 2009, a primeira mensagem que eu ouvi dos Gideões foi dele, e o meu tio me abençoou com um DVD sobre toda a ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Então eu assisti aquele DVD e me identifiquei muito com o jeito dele, a maneira dele pregar, mas por não saber pregar, o que eu fazia? Eu catava a maneira que ele pregava, o sermão, o jeito que era, pegava de outro pregador, e eu analisava. Não, a introdução da mensagem desse é com testemunho. A introdução da mensagem desse é o contexto. A introdução da mensagem desse é a biografia de quem ele está pregando. Então eu entendi. Então eu posso fazer uma mensagem com essa introdução. Ao desenvolvimento da mensagem desse, 3 qualidades na vida desse profeta. Então eu posso pegar um outro profeta, ou posso pegar a vida de Davi, por exemplo, e pegar 3 qualidades na vida de Davi. A conclusão desse é um testemunho, a conclusão desse é a aplicação, a conclusão desse é a oração pelo tema que ele está pregando. Pregou sobre cura, ele está orando por cura. Então aí que eu comecei a pregar. E comecei a fazer teologia com o pastor Ricardo Santos. E aí, em uma matéria, ele falou assim: a próxima matéria vai ser homilética. E eu me lembrei que eu já havia estudado. Ele disse: a arte de pregar sermões. Não, eu quero aprender mais sobre essa matéria. Aí que eu comecei a entender sobre o sermão textual, temático expositivo, e compreendi que eu já pregava eles. Sim. Só que eu não sabia o nome deles. Aí que eu comecei a pregar o evangelho. A gente, no dia 7 de março de 2009, nós tivemos a oportunidade de pregarmos a primeira vez. Falamos sobre José. Eu fiz um esboço de 2 folhas, frente e verso. Li uma, virei. Quando acabou, tirei do lado, coloquei ela, virei. Para poder. Até hoje, eu tenho esse esboço dentro de uma pasta. Foi o primeiro sermão que a gente pregou por se identificar muito com a história de José. Hoje você usa esboço ainda? Sim. Eu uso esboço, mas às vezes eu prego sem o esboço, mas eu sempre preferi estar com o esboço. Embora que eu nem venha olhar para ele, mas ele está ali como subterfúgio, né? Se acontecer alguma coisa que tira a sua atenção, se, por exemplo, o pregador ele tem que estar preparado para o inesperado, né? Então, existe até um livro que nós vamos começar a escrever sobre erros e conselhos para pregadores. E um desses é estar preparado para o inesperado. Hoje, por causa da tecnologia, eu estou aqui falando e o pastor Rodrigo, ele está só aqui no celular. Eu estou com o meu aqui, entendeu? Mas se a gente depender 100% da tecnologia pregando, um exemplo, ele coloca o esboço ali no celular e de repente descarrega a bateria. E ele está totalmente dependente do sermão naquele celular, do esboço naquele celular. O que ele vai fazer? Então o pregador precisa estar preparado para o inesperado. A gente está em pleno século XXI, né? A gente está no momento em que a mídia está em alta e, infelizmente ou felizmente, existem pessoas que acabam divulgando. Eu falo infelizmente porque existem pessoas que sentem o prazer em divulgar a tragédia de alguém, a tristeza de alguém. Mas felizmente, porque às vezes acaba sendo uma bênção para a vida da pessoa. Que nem eu tenho um amigo, o Max do Corinho, ele ficou muito conhecido no Brasil após ele pegar o microfone para cantar um corinho e o rapaz tomou o microfone dele. Lembro. Alguém olhou e falou assim: acabou com o ministério dele. Pelo contrário, foi aí que... Então, infelizmente ou felizmente, mas a gente tem que estar preparado para o inesperado. A gente foi pregar, estou falando muito, né? A intenção é essa. A gente foi pregar na cidade de Catanduva e também em Ilhota, Santa Catarina, aconteceu isso. Quando a gente chegou no culto, estava sem energia. E aí o pastor falou para mim: se você quiser ir para o hotel, lá em Ilhota, se você quiser ir para o hotel, você pode estar sem energia. Os irmãos estão aqui dentro. Pastor, para com isso. A gente vai pregar. Quando eu entrei sem som,
sem energia, alguns irmãos com a lanterna do celular ligada, e aí você prega o quê? Você precisa pregar algo que vai ficar marcado na vida daquela pessoa. E aí a gente pregou sobre o dia que faltou luz no culto. Atos 16, né? Após o terremoto, o carcereiro grita, me dá luz. Então foi o dia que acabou a luz do culto. E, então, geralmente, quando acontece algo diferente, tá para vir um terremoto, libertar quem está cativo e também abrir as portas que estão fechadas. Em uma outra oportunidade, a gente foi pregar em Ribeirão Preto. O ano passado, vocês sabem que teve uma queimada, né, de semanas. E a gente foi num dia que estava terrível. Parecia o apocalipse mesmo. Caminhões pegando fogo. Eu lembro que tinha um caminhão, pastor Rodrigo, com troncos de árvore e pegou fogo. E como que apaga aquilo? E aquela fumaceira. Quando a gente chegou na igreja, não dava nem para ver a igreja. Os irmãos dando máscara. E aí aquela fumaça dentro, e eu tenho rinite. Eu orando, Senhor, que não ataque a rinite. A minha esposa, minha filha também tem rinite. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou pregar? E aí veio a resposta de Deus para quem adora no meio da fumaça. Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça ficou nas vestes dele. Então, sensibilidade, né? O pregador ele precisa estar preparado para o inesperado. Nem sempre você vai pregar e vai estar aquele mar de rosas de ambiente, o som bom, o sonoplasta crente. Sonoplasta. Então, tem uma briga com o sonoplasta, é que acho que eles não entendem, né, o pastor Alex? Explica aí, eu não sei se... Eles ficam bravos com a gente, né? Geralmente. Não, na verdade, o sonoplasta, vocês são uma bênção, moram no meu coração. Mas o sonoplasta ele tem um negócio, acredito eu, tá, com o pregador, que quando eu vou elogiar um sonoplasta, ele já fica com a cara fechada, tipo assim, tá elogiando demais. Lá vem, fala, obrigado, viu? Aí ele fecha a cara, não, eu tô agradecendo. Aí ele, tá bom, o que você quer? Vamos esperar pro final. Mas quando você pega um sonoplasta que ele compreende, tem sonoplasta que ele abaixa o som no começo da mensagem. Eu falo, rapaz, mas você está abaixando o som. Ele abaixa, mas é uma bênção. No começo, né, que já está falando mais baixo ainda, né? E ele já está abaixando. Brado ainda. Então, eu já passei várias situações com o sonoplasta. Estou dando risada aqui, mas a realidade... Mas vocês são uma bênção, tá? Só um comentário. A realidade. Mas não é fácil também ser um sonoplasta, não é verdade? Você ficar ali e, tipo assim, tomar conta de toda a parte de som da igreja. É um que vai cantar e tem um timbre de voz, outro vai pregar, o pastor gosta do som desse jeito. Então, às vezes, ele até quer aumentar o som, às vezes ele até quer dar uma qualidade no som, mas o pastor não quer. Sim, e às vezes você está falando com ele, ele está tipo assim, ó, a culpa não é minha, eu só estou aqui recebendo ordens. E a gente precisa compreender, é difícil, mas a gente precisa compreender tudo isso daí. Eu fui pregar em Portugal e lá... Mas já é 6 e 7, né? Já. Tá passando. Uma irmã desceu do culto, foi a primeira vez que aconteceu isso. Ela desceu, não onde ela morava, não sei, não era irmã, né? Mas com uma barra de ferro. Parou na porta lá, tava eu, o pastor, a gente pregando, tinha pouca gente, não, umas 20. E ela com a barra de ferro, pedindo para encerrar o culto, ela ia entrar lá e bater ferro em todo mundo. Que situação lá em Portugal. Brava, né? Brava, mas ela tava... a gente oramos lá, mas tava com o cão no corpo. O que ela tem que torcer muito é pra não achar uma irmã mais doida, né? Então, sempre tem um mais doido. O doido só é doido até achar um doido e meio. Quando acha um doido e meio, acabou a loucura. Exato. Eu te cortei, acho que você ia falar alguma coisa. Não. Pode seguir. O pastor Alex, aí você começou a pregar, acho que 2009, né? 2008. 2009, que é março de 2009, né? E o início da chamada? Eu sei que você recebe muitas, né? Eu recebo algumas, mas você deve receber muito mais. De meninos, né? O pastor, como que... dicas, conselhos... Como que é o começo, conselhos para novos pregadores, né? Eles mandam muito isso. Para quem está iniciando, primeiro fala como foi o seu início, porque tem gente que acha que começou a pregar já, a agenda estava lotada, né? Explica um pouquinho que não é tão assim, né? Hoje a geração está um pouco meio precipitada com o tempo e é difícil elas esperarem o tempo do Senhor, né? Exatamente essa palavra. Eu não sei se todos nessa geração são assim,
Mas eu acredito que alguns eles, ou melhor dizendo, eu tenho certeza que alguns eles querem ter uma agenda com bastante compromisso, pois na cabeça deles eles alcançaram a fama. Então, alguns eles querem pregar por fama, outros por causa da chamada. Eu nunca pensei em viver integralmente na obra de Deus. Eu nunca pensei que eu viajaria pregando. Após receber essa oportunidade, eu fui a um culto com o pastor Orlando Júnior, na casa de uma irmã, pastora Maria. E ele disse, está aqui comigo o nosso irmão, e não era nem auxiliar de cooperador. Nosso irmão Alex, ele é um pregador do evangelho. E ela acreditou nisso daí. Quando acabou o culto, ela falou, prega para nós aqui semana que vem. Prego. Ele foi na mesma semana em uma outra irmã, e ele disse para a irmã, estou aqui com um grande pregador do evangelho. E a irmã acreditou também, falou, prega aqui, e preguei. Na outra semana eu tinha 2 agendas, mas nem sabia o que era agenda. Só que foi passando o tempo, em uma semana pregava 2 vezes, outra semana pregava 1, outra semana pregava 3, outra semana pregava 1. Então eu pensei, não, vou marcar em um caderno, para não esquecer desse compromisso. E aí foi acontecendo. Tudo tem seu tempo, né? Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Então, é necessário aguardar o tempo. Um conselho para os jovens pregadores é esse. Suporte o processo. Muitas pessoas acham muito linda e passam horas e horas tirando foto, fazendo filmagens de borboletas. Uma borboleta mais bonita do que a outra. Mas a borboleta, ela passa por processos. O primeiro processo, a primeira fase da borboleta é quando o ovo é colocado em uma planta, que dura de dias, semanas. A segunda é a da lagarta, da larva, que vai se alimentar daquela planta para conseguir voar bastante no futuro. O terceiro é o momento que vai sair voando. Então é necessário todo mundo entender que existe um tempo para cada coisa. Existem pessoas que ainda estão na fase do ovo e já quer sair voando. Outras que estão na fase do casulo ali, da larva, e elas não se alimentam e querem se levantar para falar. Isso me faz lembrar de um testemunho que eu ouvi de um netinho com seu avô, passava todos os dias na frente de uma árvore e ali tinha um casulo, e ele fala que é um casulo. Abre, não pode, senão vai atrapalhar o processo. Aí de tanto o menino insistir, aquele negócio de criança, o avô abriu, apareceu uma linda borboleta, bateu as asas 2 vezes e morreu. Já ouviu alguém falar assim, fulano está voando muito, e de repente ele parou de voar, porque tiraram ele do casulo no tempo errado. Então é necessário esperar o tempo. Existem muitos nessa geração, que o senhor comentou agora, pastor Rodrigo, eles até acham que o ministério é nesse miojo. Em 2 minutos já está pronto. O cara se converte hoje, alguém coloca na cabeça dele que ele é pregador, ele faz uma capa, agendas abertas, coloca 5 anel no dedo, não sabe se ele é pregador, se virou cigano, coloca um sapato colorido, parecendo Patati ou Patatá, coloca um terno prateado, parecendo um robô, e aí ele coloca uma tocha dos Gideões, porque se não for dos Gideões, ele não é pregador. E ele sai por aí pregando. Então ele não suporta o tempo. E o único lugar que sobe rápido, né, é elevador, e às vezes quebra. Então tem que tomar muito cuidado. Então tem que suportar o processo. O processo ele não muda a promessa, ele muda a gente. E o que muitos têm que entender é que o pior do que não receber uma oportunidade, que muitos lutam por uma oportunidade, muitos fazem de tudo por uma oportunidade, muitos brigam por uma oportunidade, muitos caluniam por uma oportunidade, muitos puxam tapete por uma oportunidade e quando recebem não vão bem. Por quê? Porque o pior do que não receber uma oportunidade é quando receber não está preparado. Então se todos entenderem que o tempo que eles têm não é porque Deus os rejeitou, e sim porque Deus está preparando eles, quando chegar o momento, eles estarão preparados. 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E quando a gente entende que a gente não manejou bem a palavra da verdade, quando a gente sai envergonhado. Então, por isso que tem que estar preparado. O pastor Jackson Marques, ele tem uma frase que cravou na minha memória: quem mal se prepara, mal se apresenta. Então, a gente tem que se preparar para pregar o evangelho.
Eu até, esses dias, eu conversando com o menino, ele do conselho, eu fui sincero com ele, né? Porque a gente tem que ser sincero. Sobre essa ansiedade, esse tempo de esperar, ele se converteu e começou a pregar pouco tempo de conversão e já por vídeo no YouTube, vídeo no Instagram, sabe? Sem ainda estar nunca a gente vai estar muito preparado, né? Sempre preparado, mas assim, espera um pouco, porque assim, a internet, do jeito que ela pode te impulsionar, Exatamente. ela pode também acabar com você. Exatamente. Entendeu? Aí eu falei assim, não tá bom ainda, calma, vai pregando, vai desenvolvendo talento precisa ser desenvolvido, né? Graças a Deus, na época que eu comecei a pregar, não tinha muita internet. Se eu tivesse posto o vídeo meu pregando, né? Era os DVDs, né? Nunca mais me chamava para pregar na vida. Deus foi bom com isso, entendeu? Mas assim, esperar um pouco, pega experiência, vai pregando, sabe assim, depois você posta, porque senão você posta. E tem gente maldosa, né? Tem gente maldosa. No começo tá bom, não sei o que, mas ri da sua cara depois atrás, zomba, compartilha seu vídeo com alguém tirando sarro, sabe? E às vezes a pessoa não vai ter a estrutura. Por isso que a gente fala da borboleta. Exatamente. Passa pela fase do ovo, do casulo, aí você vai voar, irmão. Numa dessa a pessoa desvia, não tem estrutura, não tem emocional. Para ouvir os haters, né? Exato. Um pastor falou assim para mim, rapaz, como que você aguenta a ouvir ou ver o que as pessoas comentam? Primeiro ponto, de 500 comentários, quantos comentários contra? Exatamente. 5, tá bom. Desses 5, quem são eles na fila do pão? Sim. Aí um é ateu, um é perseguidor, outro é desigrejado, o outro é mestre na YouTubeologia. Ele fez alguns vídeos de YouTube. De YouTubeologia, acho que descobriu a pólvora do foguete. E tem um irmão lá, poxa vida, mas de 500 comentários, tem 5 contra, 495 a favor. E sabe o que eu faço? Quando eu vejo, eu deixo ali. As pessoas que nos seguem acabam dando no meio deles. Vai tomar conta da sua vida, vai caçar uma panela para limpar, vai caçar um tanque para lavar roupa. E eu fico na minha, entendeu? Vai mudar o quê? Ou ele falando. Agora a gente tem que tomar. Aí já tá. Mas é a tendência nossa, né? Por exemplo, tiver 500 comentários. 5 ruins, a gente vai lá responder os 5 ruins, né? Porque não vai responder tão, né? O palhaço só faz show se tiver plateia, né? Então, a partir do momento que você não dá moral, ele não vai fazer nada. Eu, graças a Deus, também, no começo eu sofria muito. Sofria demais. Nossa, sofria. Quando eu vejo, e pior ainda quando atacava a família, toca na família, né? Rapaz do céu. Hoje, rapaz, eu até às vezes vou lá debater, né? Não tem o que fazer, eu vou responder lá, debater assim. Porque tem que ter essa estrutura. Jesus ouviu muitas coisas negativas. Imagine a gente. Exatamente. Imagine Jesus curar e alguém falar o que falou dele, que eu não quero nem citar, entendeu? Nem cita, atribuir então, a outra. Então, se Jesus passou por isso, imagina a gente. Jesus sempre tinha uns pega, né? Com escriba e com fariseu. Ai de vós, escribas e fariseus. Mas Jesus dava no meio, né? Hipócritas. Pois vocês são como sepulcros caiados. Por fora belos, mas por dentro cheio de ossos e de toda a imundícia. Então Jesus sempre estava dando uns... E eles não aprendiam, né? Sempre estava querendo ir contra as maravilhas que eram operar através da vida de Jesus. Exatamente. Mas o legal é que é a questão do tempo mesmo, né? Um assunto relevante que a gente precisa levar em consideração, né? Então, o tempo traz maturidade. Exatamente. Traz experiências com Deus. Exatamente, estrutura. Estrutura, isso aí. É aquele negócio, já passei por tanta tempestade que não é qualquer garoa que me molha. Então, tipo assim, quem tá falando? Puxa vida, não, beleza, vai. É igual quando alguém, fulano falou de você. Quem que é fulano? Tá, o que ele falou? Tá, beleza, um abraço pra ele. Pô, vou fazer o quê, cara? Mudar. Xingaram Jesus, geralmente imagina vai eu. No perfil não tem nem a foto, é um anime. Às vezes você está discutindo com uma criança de 12 anos, você não sabe. E é uma outra questão que o senhor tocou aqui agora. Às vezes você para debater e às vezes é alguém que está endemoniado. Exato. É um demônio ali que está tentando entrar na sua mente, fazer você parar. A gente está numa guerra, numa batalha, entendeu? A gente tem que estar esperto contra as astutas ciladas do diabo. Então são astutas ciladas. Pega uma pessoa endemoniada e como vai atacar esse cara. Aí você entra na dele, aí você vai, tal. Então, deixa fazer barulho, deixa roncar do jeito que quiser. Ô, pastor Alex, a gente
tocou no assunto de pregador e tudo assim. Eu fiz um vídeo esses dias, eu fiz uma meia-culpa, né? Também. Porque assim, a gente como pregador, de uma certa relevância assim, de ter uns seguidores, alguém que nos acompanha, ter um carinho pelo nosso ministério, o cuidado e o perigo da gente evitar ostentar. Porque assim, a gente acaba influenciando uma geração, e essa geração acaba olhando e ela acaba pensando, exato, com outros olhos, e ela pensa assim, o meu ministério vai ser só de sucesso e confirmado por Deus se eu tiver a vida desse pregador, se eu tiver os hotéis que ele está indo, o carro que ele está comprando, a casa, sabe assim? Então, se ele não tiver isso, ele vai, na cabeça dele vai ser um ministério que não é confirmado por Deus, sabe assim? Então, então a gente tem que tomar essa meia culpa, né? Não alcançou sucesso. E isso aqui, pessoalmente, eu te elogio e te dou os parabéns, que eu nunca vi você sustentando, sabe? Você todo dia está pregando, todo dia está em algum canto, sabe? E isso é bom porque acaba influenciando uma geração. Isso é bom. Eu até escrevi nesse livro aqui, Como Prosseguir Quando as Palavras São para Te Parar, e aos que nos ouvem nesse momento, é que você precisa pensar muito antes de tomar uma decisão. A comparação, ela é a mãe da frustração. Exatamente. Às vezes, eu conheço muitos, fazer de novo, muitos, que eles postam uma vida na rede social, mas fora da rede social é totalmente contrário. Oposto. Eles postam em um carro top do ano, mas aquele carro é alugado. Ele catou o cartão de uma outra pessoa que ele vai ficar devendo. E ele, entendeu? Só que alguém olha ele no carro. Ou se não emprestou de alguém. Alguém fala, rapaz, olha o carro dele. Olha a vida que ele tem. Olha a maneira que ele vive. Olha o restaurante que ele vai. E às vezes, na vida real, é totalmente diferente. Então, a comparação, ela é a mãe da frustração. E todo mundo precisa tomar muito cuidado disso. E existem aqueles que eles gostam, né, de ostentar. Eles gostam de ostentar, talvez ao ver muitos MCs, né, que ostentam, correntes e tal, eles acabam entrando aí nessa vibe e acabam fazendo com que outras pessoas acabam se autodesprezando, né, fazendo essas comparações. E isso não é legal, isso não tem nada a ver. Sim. Existem pessoas que não têm um carro, mas naquele grande dia elas receberão um galardão, e muitos que ostentam naquele dia vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Isso daí é muito forte. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então é viver a vida, né? Então, gente, não se iluda com o Instagram. Coisa mais fácil hoje, pastor Alex. Posso contar? Pode, claro. Você tocou nesse assunto. Quando eu comecei o Instagram, eu comecei do zero e estava ali com 400, 500 seguidores, e um pregador me mandou mensagem. Eu coloquei isso nesse livro. Rapaz, acabei de entrar no seu Instagram. E dava risada de forma irônica. Tá bombando, hein? Aí eu... é mesmo? Eu vi o tanto de seguidores que você tem, saiu. É automático, eu fui no Instagram dele, olhei lá, 300 mil seguidores comprados. Só que eu não sabia que era comprado na época. Aí depois de um tempo, eu falei, deixa eu ver aqui. Ele postou uma foto, 2 curtidas. Rapaz, mas 300 mil seguidores, né? Só 2. Ele postou um vídeo, 15 visualizações. Então, por isso, repito para você, a comparação é a mãe da frustração. No dia eu fiquei meio chateado pela forma que ele falou. Mas depois eu descobri que a maioria... ainda quis zombar. E hoje eles compram seguidores, visualizações, curtidas. Pode ver, tem gente que posta uma foto só dele, dá 1000 curtidas. E um comentário que é o da mulher dele. Você fala, mas como assim 1000 curtidas? É para ter uns 50 comentários no mínimo. Mas porque ele comprou. Então, aquela vontade de aparecer, sabe? Se deixar, a pessoa passa de... Era a Carmen Miranda que colocava melancia na cabeça. Se deixar, a pessoa é o pregador Miranda. O ministério artificial, não é? Compra seguidor, compra curtida, compra não sei o quê. Eles querem mostrar de tudo, de toda forma, de todo jeito, que eles estão lá em cima. E ninguém permanece por muito tempo em cima tendo atitudes de quem é de baixo.
Não adianta. Deus. Quem dá o crescimento é Deus, não é espinafre do papai, né? Sim. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, aí 40, 31. Subirão altos como uma águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então o segredo é esperar no Senhor, é dedicar, esperar, suportar o processo, enfrentar os momentos da vida. Porque a pessoa pode até chegar. E quando chegar, que estrutura ele vai ter para suportar? Exato. Um exemplo, chegou, tá bom, fez de tudo lá. Em maracutaia, fez de tudo para chegar. Chegou. Aí um pastor leva para pregar 20 dias e fala, ó, nesses 20 dias são 40 cultos. À tarde, à noite tem vigília e eu vou estar com você todos os cultos. Eu quero 40 mensagens diferentes. Não tem, tem uma. Entendeu? Aí ele vai ter 2, 3 e o que ele vai fazer? Porque ele não esperou o tempo se dedicando. Se ele tivesse dedicado, ele estaria ali preparado para pregar Se ele ano. Se ele tiver 3, ele transforma em 6, dá uma mesclada, né? Você mescla uma mensagem ali com a outra. Exatamente. Que você falou sustentar isso. Eu falo, por exemplo, o reino humano aqui, né? O trono humano esconde, né? Você consegue esconder, mascarar, comprar, disfarçar, pecar e continuar escondido, mas Exatamente. o trono do céu revela, né? Então, Exatamente. Davi lá sentado no trono, o pecadinho dele escondido, tudo não sei o que, ninguém vai ver, vamos forte, comprar, né? vamos comprar não sei o Debaixo do que, né? tapete. Aí Deus levantou Natan lá e falou, ó, aqui eles escondem, tem medo, o trono de baixo ameaça, mas de cima... Já era. Exatamente isso aí. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Contemplando Exatamente. tudo, Vigia, todas as você está coisas sendo filmadas. filmado. Deixa eu já está mantendo o assunto no Instagram. E coisa mais fácil hoje no Instagram também é você coloca um óculos lá mais redondinho, né? Coloca uns livros atrás. Já era. Pega um assuntinho difícil, mas você consegue entender um assunto, antropopatismo lá, você quer falar, sei lá. Pega lá um assunto, coloca assim uns livros atrás e fala, pronto. Você Doutor consegue... em Biologia. Exato. Ah, ele Teólogo. está- Eu vou pegar. Exato. E você consegue lá, o Instagram dá pra você fazer isso. É. Não dá? Tem carro alugado, É. roupa alugada, Ô. às vezes com arroba que você Cara, pode esse é o doutor conhecimento. Exato. É o Elon Musk gospel. Tá fazendo uma viagem pra Lua com cabo de aço. Ô, pastor Alex, e quando que nem o seu Instagram hoje, ele é bem engajado, tem mais de 100 mil seguidores, né? Aham, graças a Você Deus. lembra quando que virou assim? Porque Orgânico. Assim, orgânico, porque dá pra ver, você posta um vídeo, tem milhares de visualização, né? Já acho que bateu 1 milhão já de visualização. Sim, né? graças a Deus. Foi um vídeo? Na verdade, foi assim, ó. No ano de 2020... 2021. Na pandemia? 2021. 2021. Ah, Não, 2022. No meio, assim, eu fui pregar em uma vigília. Eu era o terceiro pregador, eu acho, o último. E aí Deus usou um profeta. Esse Deus usou. Deus usou. Esse daí foi muito forte. Sem aplicativo, sem Facebook, sem Instagram. Esse daí, sem entrar nesse assunto mais polêmico, né? Mas tem... ele foi. E aí ele olhou para minha esposa que estava do lado e falou assim: irmã, Deus está virando a chave do ministério dele. Eu falei, amém. E aí, nós tínhamos o convite para pregar no Abala Valinhos. Iríamos pregar uma mensagem. Quando chegou no mês de dezembro, devido ao Abala Valinhos ser em janeiro, Deus começou a trabalhar, me dar uma mensagem, e foi alimentando tal. E Deus usou mais 2 pessoas para falar. Você vai pregar em um púlpito que é muito desejado no Brasil. E Deus está te levando ali porque muitos não têm coragem de falar o que Deus mandou você falar. Mas eu não sabia onde era. E os 2 falaram assim: você não vai saber onde é. Depois que você pregar, você saberá. E Deus vai te honrar muito. Tá bom. E na minha cabeça, todo lugar que eu ia pregar, eu imaginava que era ali. Pregamos no Abala Valinhos em 2022 com o tema Quem Procura Acha. Acerca da dracma perdida, o qual uma mulher que tem 10 dracmas perdeu uma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar, e achando, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E pregamos. Eu sempre tinha o hábito de, depois de uns 3 dias, cortar o vídeo e postar no Facebook. Porque eu acho que nessa época eu ainda não tinha o Instagram. E aí, 5 dias depois, começaram a me marcar no Facebook. Me marcar.
Quando eu fui ver, já era uma parte daquele vídeo. Um irmão tinha cortado de Tabatinga e tinha postado. Aí depois começaram a me marcar, um irmão lá do Maranhão. Aí tinha 1 milhão de visualização. Eu falei, ô louco. Aí o pessoal que conhecia ia marcando. Aí isso sim, no Instagram, o pastor Fábio. Sim. Do Eu Acredito Podcast. Um abraço, pastor Fábio. Um abraço, pastor Fábio. Se o senhor estiver aí esperando assistindo, aqui um dia, né? Quem sabe? É top demais. Não, gente boa demais. Gente boa demais. Tô com saudade do senhor, sem demagogia, tá? E aí ele soltou. Ele até falou no podcast no dia que a gente foi, de que maneira os jovens vão entregar o legado para a próxima geração. A gente vive uma geração de jovem que dá para ficar de boca aberta, dá para se assustar. Se tiver pressão alta, até morre. Se tiver diabetes alta, até morre. Jovens que curtem página... Vou pregar isso daqui, tá? 2 minutos. Jovens que curtem página de camisinha. Jovens que seguem MC no Instagram. Jovens que para dar glória não dá glória nem a pau, mas para abrir a boca, para beijar, abre e beija muito. Jovem que ela diz que é tocha, só se for a tocha olímpica. Tá cheia de fogo, cada dia tá na mão de alguém. Uma geração de jovem que ela começa a namorar a boneca. E depois de 3 meses ela diz, pastor, ele me largou, disse que não gosta do meu beijo, do meu chamego, do meu abraço. É claro, filha. Ele comeu o bolo antes da festa, vai querer se lambuzar depois do casamento, para quê? Então ele postou. E aí eu olhei para minha esposa, né? Olha aqui o tanto de seguidor que eu ganhei. Eu abri, tinha assim 20 seguidores. Eu falei, nossa, para quem tinha 800, eu acho, na época. Aí eu falei, olha aqui. Aí eu fui ver que era ele. Aí começaram a soltar esse vídeo. Aí o outro perfil soltou. Eu acredito que eles percebem que está viralizando. Sim, eles começam a soltar aquele vídeo. Para eles também ganhar seguidores. Sim. E alguns postavam e colocavam meu arroba. Os que não colocavam meu arroba, eu também não nasci ontem, né, gente? Eu ia lá no direct, chefe, coloca o meu arroba aí, né? Tá ganhando seguidor só você, só quer pra você. Aí eu ganhava. Aí depois veio, ainda em 2022 ou 23. 2022. 2022, a mensagem que a gente pregou na Bala Sertãozinho, que o senhor também foi. Sim. Nem todo mundo vai morar no céu. O cara é o demônio. Matias, lá no seu mensagem que fala. O cara é o demônio na terra. Morre, alguém diz que o pai te receba de braços abertos. O cara dá nó em pingo d'água, corta a ponta. Olhe por nós, daí só se for com Satanás. Aí viralizou também muito. Aí a gente foi pregar na DVEC em Brasília e a gente falou, isso foi em 2023, em janeiro. E a gente falou sobre Atos 3:6. E falamos, o nome de Jesus é maior do que o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Messias Bolsonaro. E bem naquela época o Lula estava assumindo. Mas não foi nada assim pensando nisso. Mas foi em janeiro. Inclusive no hotel tinha muita gente de esquerda. Aonde a gente andava tinha alguém de esquerda ali. E aí a gente falou sobre isso. E aí também viralizou muito. Para a glória de Deus, pastor Rodrigo, esse daí, o nome de Jesus é maior, juntando, um dia eu tentei juntar todos os perfis que tinha soltado, tinha mais de 30 milhões de visualização. Meu Deus. Aí a gente foi pregar na igreja do pastor Fabiano em São Paulo. A igreja aqui é um negócio com Deus, pensa numa igreja top. E aí a gente falou sobre o alfabeto, letra alfa, B, bom pastor, ser cordeiro de Deus. A câmera estava de lado e não pegava muito bem. E eles sempre deixaram a câmera de frente, mas tinham mudado. Bem nessa parte, o irmão que trabalha com a mídia, ele veio com o celular filmando essa parte. Acabou o culto. Aí ele pegou e mandou para mim. Quando ele mandou, eu puxei o vídeo para o meio para ver como que era. Tava tipo assim, é rei dos reis, é senhor dos senhores, é todo poderoso, ungido de Deus. Na hora eu torci, tomara que ele começou a gravar desde o ar. E aí ele tinha começado a gravar desde o ar. Falei, poxa vida, eu acho que vou catar esse vídeo, vou jogar uma legenda e vou soltar. E eu soltei. Na época eu tinha uns 5 mil seguidores. E aí deu 40 mil visualização. Eu falei, olha que legal, né? Aí um irmão, o Alisson, se não me falha a memória, ele é de Minas, ele me chamou, perfil Até a Volta do Rei. Se você não segue, siga ele aí. Ele me chamou, falou, pastor, me manda esse vídeo. Mandei. Ele falou, você tem o vídeo no YouTube? Eu falei, eu tenho, mas eles colocaram a câmera. Não importa, manda pra mim. Eu vou fazer uma edição top. Isso era no sábado. Aí eu falei, tudo bem então. Aí eu mandei pra ele, ele falou, vou soltar. Só que eu tinha ido pregar à noite em Marília num culto, saía de lá, pregava em outro culto 9 horas da noite, e depois uma vigília aqui em Bauru, em Pederneiras. Então eu não entrei no WhatsApp. Quando eu cheguei em Jaú, por volta das 3 horas da manhã, só tinha a mensagem desse irmão, e dizendo assim, olha lá, bateu 1000,
Olha lá, bateu 10 mil. Olha lá, bateu 100 mil. Tá com 400 mil. Menos 12 horas. Aí eu olhei e falei, louco. Quando eu entrei no meu Instagram, tava tipo assim, 30 mil seguidores. Falei, rapaz, que é isso? Aí começaram a postar esse do alfabeto, juntando, tava dando mais de 40 milhões de visualização. Até hoje, às vezes eu abro o Instagram, tem lá, mencionou você, eu vou ver o alfabeto. 100 mil, 200 mil, pra glória de Deus. Então aí que começou a crescer, mas isso faz 3 anos, né, que eu tenho Instagram. Aí você percebeu, por exemplo, aconteceu isso, aí as agendas no celular, assim, você percebeu que já começou a chegar muito convite? Começou. E eu sempre fui de postar vídeos, né? Sim. Então sempre postando vídeos. E aí começou a chegar os convites fora do estado. Claro que o Abala Valinhos foi um divisor de águas para o nosso ministério. E aí, consequência disso, né? As igrejas que a gente foi, sim, os vídeos que viralizaram e viralizam. Aí depois a gente foi soltando outros. Quer caluniar, vai caluniar o Satanás, quer perseguir, mas não toque quem tem muita graça de Deus na vida. Aí esse daí bateu 1 milhão no meu perfil. E aí foi indo. Aí o pessoal vai pegando e vai divulgando também. Aí a gente foi soltando outros e graças a Deus tem viralizado bastante. E o Instagram entende também que é relevante, porque tá um monte de gente compartilhando. Quando você posta um vídeo hoje, já também dá bastante visualização, né? Exatamente. Maravilha. Mas, ó, não é um vídeo que fez o pastor Alex desse, né? Senão a pessoa entende isso, exatamente, né? Tem a preparação, tem tudo, né? Que antecede isso, exatamente. Desde a época do DVD, né? Exato. Então, tem gente que já vai pregar também, pastor Alex. Eu não... Já assim, esse trecho eu vou pregar nesse trecho, porque talvez esse trecho viralize. Outra coisa errada, né? É outra coisa errada. Tipo assim, o cara ele não prega conserto, não prega correção. Deus não chamou ele. Ele é mais coach. Mas tipo assim, não, se eu falar isso daqui, eu corto, posto e vai bombar. Não é esse o objetivo, né? Ele não pregou porque Deus mandou. Ele pregou porque ele quis. Então ele está indo com a força dele. Eu costumo falar, se você entrar no YouTube, procurar Alex Martins, ou Diácono Alex Martins, Cooperador Alex Martins, há 14 anos atrás, você vai ver a mesma mensagem. Eu não tinha nem canal. Eu só fui ter perfil no Facebook, quando eu fui para Portugal. Porque para se comunicar com os irmãos aqui, na época o WhatsApp não dava para fazer chamada e tal. Aí eu fiz o Facebook. Só fui fazer o Instagram depois de muitos anos mesmo. Faz 3 anos que eu tenho Instagram. Então eu fiz o Instagram em 2022. Só para vocês terem uma ideia. Aí eu fui fazer porque as pessoas falavam assim, te procurei no Instagram, fora do estado, né? Cadê seu Instagram? Não tenho. Eu não te acho no Facebook. Aí, devido muitas pessoas falarem isso, vou fazer um perfil. Aí eu fiz. Você falou a mesma mensagem. Eu não sei se eu estava conversando com o pastor Emerson. Não me lembro. Mas ele falou sobre isso. Ele falou assim, pastor Rodrigo, as mensagens que eu prego hoje é as mesmas mensagens que eu pregava no início. Qual o pastor Emerson? Pastor Emerson... ele prega muito. Esqueci o sobrenome dele. E ele disse que as mensagens que ele prega hoje é a mesma mensagem, só que, modelo. Então, aí ele falou assim... E às vezes, no início, essa mensagem era ruim para os outros. Porque no início, né, você não tem, assim, não fama, tu não é conhecido. Aí hoje eu prego a mesma mensagem, um monte de... Nossa, que mensagem abençoada. Então, às vezes, a pessoa fica presa. Às vezes é um momento também, né, que você está a mesma mensagem de hoje, mas hoje ninguém quer te dar uma oportunidade, você está iniciando e tal. Nossa, mensagem ruim. Às vezes, aí Deus faz algo na sua vida, você prega a mesma mensagem de hoje, que você já está mais conhecido, alguma coisa assim. Nossa, que mensagem, entendeu? E é a mesma mensagem. Exatamente. É o momento e o tempo de Deus. Fala, pastor Laércio. Fala com nós, pastor Laércio. Só tá absorvendo? Eu só tô absorvendo aqui. Interessante. Então fala o pessoal curtir o vídeo aí, comentar. Pessoal, seu like, seu comentário. Está na hora de você entrar aí, curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar. Detalhe, a gente vai ter aí depois, a gente vai ter aí depois... O que mesmo? Sorteio. É isso aí. Sorteio para quem entrar na live aí, comentar. Não precisa comentar vários comentários iguais. Comenta eu quero, depois eu vou pegar o nome aqui, a gente faz um bem bolado para sortear. Comenta eu quero o livro. Curte bastante. Compartilha, manda para alguém aí, gente. Livro diretamente autografado pastor Alex Martins, hein? E saiu do forno, hein? Calma que saiu do forno. Pastor Alex... Já sabemos o seu início, como foi, Instagram e tal. O senhor já pregou fora do país? Já. Nos Estados Unidos? Sim. Europa, Portugal, Sim. né? Tem alguma diferença
pregar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, pro Brasil, você sente alguma diferença, assim? Ou... Na verdade, para mim, não tem diferença. Pelo contrário, existem igrejas para fora que elas absorvem mais a palavra do que algumas no Brasil. Por isso que não tem diferença. Do mesmo jeito que no Brasil tem igreja que absorve mais, lá fora também. O que a gente vê, né, de diferença é o ambiente, o país, a cultura, o jeito da pessoa te tratar. Mas na igreja, porque são pastores brasileiros, sim, né? sim. Eu não tive ainda a oportunidade de pregar em uma igreja, um exemplo, americana, com um pastor americano, irmãos americanos, que não tenha um brasileiro, entendeu? Mas já preguei em Portugal, por exemplo, numa igreja que era 98% português, entendeu? E aí eu tive essa experiência. Com tradutor o senhor pregou? Não, em Portugal, né? Português de Portugal. Com o tradutor do senhor vai sofrer um pouquinho, quando você tem que embalar ali... Então, lá nos Estados Unidos, quando tem um americano na igreja, ou alguns americanos, eles distribuem um fone. Aí um irmão fica lá no fundo com o microfone, que só sai o som daquele fone. E aí ele vai interpretando aquilo que eu estou falando. Então, chega uma hora que ele tem que correr. Maravilha, que bênção, né, pastor? Que Deus continue Amém. Te usando, te exaltando. Amém. Uma honra Meu mesmo. Deus. Que só tem pregador, né? O pastor Lars também é pregador, tá viajando tudo aí, homem de Deus. E estamos caminhando. O pastor Alex, o senhor dá aula também. O senhor é professor de teologia, professor de hermenêutica. Eu queria entrar numa seara aqui, por exemplo. Eu vi alguns meninos, eles perguntam também, né? Tipo, às vezes, que nem esse trecho que você pregou aí agora, de cabeça, de memória, sabe? Tem alguma técnica de memorização, ou é só ler mesmo, ou tem algumas nuances ali que dá para... Na questão da memorização. Da memorização. Que, né, às vezes você embala um vídeo de 1 minuto ali, você vai, que nem do abecedário, você vai, sabe assim? Sim. Tem alguma técnica que você usa assim para memorizar, além de ler muito, né? Existe? Na verdade, existem 3 métodos usados para a memorização. Homileticamente falando, né? O primeiro é ler o texto ou o sermão várias vezes, pois na repetição está a perfeição. Então esse é um dos segredos, repetir. Perguntaram para Oscar, né, que foi um dos maiores cestinhas. Sim. Qual o segredo? Ele disse: treine muito, mas treine até não aguentar. Quando você não tiver conseguindo nem ficar de pé, treine mais umas 10 vezes. Essas 10 vezes fará a diferença. Então, na repetição está a perfeição. É ler o texto repetidas vezes. Ler o sermão repetidas vezes. Ler a palavra repetidas vezes. Foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, ele escreveu dizendo: feliz quem lê esse livro. Monteiro Lobato disse que quem bem lê, né, bem fala, bem ouve e bem vê. Então, se você repetir, com certeza você vai conseguir memorizar. Mas essa não é uma tarefa para qualquer um, porque nem todos querem dedicar o seu precioso tempo para ficar repetindo, entendeu? Repetindo. Eu lembro, quando eu trabalhava em uma fábrica de calçado, escrevi isso também nesse livro, ó, o meu dedão de passar cola. Ó, o meu dedão aí, gente. Rapaz. De passar cola, eu colocava o esboço. Posso relar a mão aqui? Pode, claro. Essas anotações. Pode. Eu colocava assim, ó, pastor Rodrigo, e ficava o dia inteiro. Ou na máquina que eu estivesse trabalhando, só memorizando, repetindo. Aí veio, por exemplo, eu queria aprender sobre o poeta francês. Já ouviu? O poeta francês escreveu que um dia a rocha se exaltou e disse: eu sou a mais forte. Quando a rocha pensou que era mais forte, veio o ferro, Pedrão,
esmiuçou a rocha e disse: eu sou mais forte, eu esmiucei a rocha. Quando o ferro pensou que era mais forte, veio o fogo, derreteu o ferro e disse: anota aí que eu sou mais forte. Eu derreti o ferro esmiuçou a rocha. Quando o fogo pensou que era mais forte, veio a água, apagou o fogo e disse: escreve que eu sou mais forte. Eu apaguei o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando a água pensou que era mais forte, então veio ali o sol, secou a água e disse: eu sequei a água apagou o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando o sol pensou que era mais forte, veio a nuvem, tampou o sol e disse: escreve que eu sou mais forte. Eu tampei o sol secou a água apagou o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando a nuvem pensou que era forte, veio o vento, soprou a nuvem e disse: eu que mando no pedaço. Eu venci a nuvem tampou o sol secou a água apagou o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando o vento pensou que era mais forte, veio a montanha, parou o vento e disse: aqui você não passa. Eu venci o vento soprou a nuvem tampou o sol secou a água apagou o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando a montanha pensou que era mais forte, o homem escalou a montanha, colocou a bandeira lá em cima e disse: quem manda aqui sou eu. Eu venci a montanha venceu o vento soprou a nuvem tampou o sol secou a água apagou o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando o homem pensou que era mais forte, bateu no peito, veio a morte. Matou o homem e diz: calei a boca de profeta, adorador, atalaia, servo de Deus. Eu venci o homem escalou a montanha venceu o vento venceu a nuvem tampou o sol secou a água apagou o fogo derreteu o ferro esmiuçou a rocha. Quando a morte pensou que era mais forte, adivinha quem veio? Eu até arrepiei. Veio Jesus Cristo de Nazaré, tomou a chave da morte e disse: quem manda aqui sou eu. Meu Deus. Então, mas para que isso acontecesse, eu tive que repetir várias vezes. Você vê, eu estou conversando assim e... Sim. Porque uma vez que você grava, vai ficar gravado na sua memória o alfabeto. Na letra era o alfa, B, bom pastor, ser cordeiro de Deus, Deus fiel, Deus da aliança, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Na letra E, eterna, Emanuel, aquele que era, aquele que é, aquele que está por vir para buscar a igreja. Na letra F, ele é fortaleza, G, general de guerra, H, homem das mãos furadas, imutável, invisível. Na letra J, justo, justificador, que justifica o injustificado. Na letra K, ele é Kadosh, L, leão da tribo de Judá, M, maravilhoso, N, nazareno. Na letra A, onipotente, onipresente, onisciente. Na letra P, pai da eternidade, príncipe da paz. Na letra Q, quarto homem da fornalha. Na letra E, rei dos reis, S, senhor dos senhores, T, todo poderoso, ungido de Deus, V, varão de guerra, X, xerife do exército de Israel, que traz paz no meio da guerra. E na letra Z, ele é zelador de promessa. Eita. Então, para que isso aconteça, precisa ter uma dedicação e você repetir várias vezes. Entendeu? Eu te desafio agora a lançar esse alfabeto. O segundo é você ouvir repetidas vezes, né? Às vezes você quer pregar um texto. Então, hoje é mais fácil, conforme o que a gente está falando sobre a mídia, você consegue abaixar um texto no seu celular e você vai trabalhando, memorizando, dirigindo, memorizando aquele texto. O Cid Moreira ali. Na voz de Cid Moreira. Você abaixa ali: eu quero memorizar, um exemplo, Salmo 46, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará a romper da manhã, as nações e profecer, os reinos se moverem, levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aí Deus grita: aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor, ser exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é nosso refúgio. Então é você ouvir. Isso daí ficou fácil hoje, porque você consegue abaixar no seu celular, coloca um fone e fica ali uma semana ouvindo, e usando esse primeiro método, repetindo. Então, ler, ouvir, e além de você ler, além de você pegar e você ouvir, você precisa meditar. Você precisa meditar. O salmista escreveu no Salmo 1, né, versos 1, 2 e 3, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Contudo, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita, de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e por aí vai. Então você meditar, o que é meditar? É o que o senhor perguntou, você faz esboço, sim, você coloca o esboço e você vai meditando. Aí chega um momento que você tenta fechar os olhos e tenta imaginar aquele esboço na sua mente. Ah, tá aqui, o primeiro é assim, 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 entendeu? Entendi. Imagina, você fez o esboço, aí você vai imaginá-lo dentro da sua mente. Já está aqui, ó. Então você nem precisa olhar, já tem ele aqui. Primeiro tópico é isso, segundo tópico é isso, terceiro tópico é isso. É igual quando eu fui a primeira vez para a América,
O Wesley, se estiver assistindo aí, Teacher Wesley, da West School, ele pegou, ele falou, olha, eu quero então que você fale isso. E ele passou um texto, rapaz. Eu tinha tido, 10 aulas de inglês. Eu falei, rapaz, mas eu vou ter que falar isso. Ele falou, não, vamos ver se você tá bom mesmo. Aí eu gravei na Times Square. Hello, Westers from Brazil. I'm Pastor Alex Martins. I'm here to the United States of America. I wanna praise the Lord for Teacher Wesley's life. He prepared me to speak English in 2 months. God bless Wester. God bless for all. Bye. Alguém falou, rapaz, ele tá dominando no inglês. Mas eu gravei aquilo lá, entendeu? Memorizei aquilo lá. Hoje mesmo, ele tava, até marquei aqui, ele tava me passando da aula que foi meio-dia hoje. Entendeu? Aí ele, in Acts 3:6, ou seja, em Atos, capítulo 3, versículo 6. Aí ele continuou passando para eu memorizar. Peter said, I don't have silver, I don't have gold. Vamos ver se vocês vão conseguir pegar. But what I have, I give you in name of Jesus Christ. Stand up and walk. Aí vocês vão pegar. In Acts 3:6. Depois... In Acts 3:6. Em Atos 3:6. Peter said, Pedro disse, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. In name of Jesus Christ, em nome de Jesus Cristo. Stand up, levanta. And walk, e anda. Yeah. Entendeu? Oh. Então, é você memorizar. Eu aprendi isso hoje, era 12:00, 1h. Então, já estou memorizando isso. Então, é você ler, ouvir e meditar. Essa técnica aí, para mim, é os 3 pilares fundamentais para uma boa... Mas você estipula, por exemplo, ó, memorização. Esse mês eu vou gravar isso. Não. Esse salmo. Não. Não? Não. Como que é? É algo que eu quero gravar, um exemplo. Sim. Não, eu quero gravar isso daqui. Aí eu pego, o nome de Jesus é maior, tal. Por quê? Não tinha servo, mas era chamado de Senhor. Além de ser chamado de Senhor, ele era chamado de mestre. Por que mestre? Em química, ele converteu água em vinho. Em biologia, nasceu sem a concepção normal. Em física, desmentiu a lei da gravidade andando por cima das águas e subindo ao céu. Em economia, refutou a lei da matemática, onde com 5 pães e 2 peixes alimentou 5. Na geografia, ele caminha em todos os lugares da terra. Ele é onipresente. Está aqui, está na sua casa. Está aqui, está no UTI. Está aqui, está no presídio. Está aqui, está na empresa. Na história, a história é contada antes e depois dele. Ele é o princípio e o fim. No português, o sujeito e o predicado está subordinado ao verbo. João capítulo 1, versículo número 1. No princípio, ele era o verbo. Então, eu vou repetindo. E na repetição está a perfeição. Você vê, pode passar anos. A gente está aqui conversando e já aí vem automático. Né? Entendeu? Agora imagina, tipo assim, antes de pregar, e você novamente repete umas 3 vezes. Entendeu? Quando chega para pregar, você vai se apresentar de uma maneira legal, de uma maneira bacana. Mas mesmo assim, né? Você gravou isso, aí você vai estrear numa mensagem, você fica meio apreensivo ainda, porque às vezes é a primeira vez que você vai pregar, né? Então, mas fica meio por isso que você tem que se preparar, entendeu? Se você repetiu, falaram assim para mim, mas por que tem que repetir? Para fazer com excelência. Não, mas não é necessário fazer algo com excelência, tem que ficar repetindo. Aí eu perguntei, o Neymar joga bem? Joga demais. Por que ele treina todo dia? Exatamente. Entendeu? Prepara, né? Para fazer o melhor. Uma dessas, acho que foi o Renan Lopes, né? Sim, né? Ele foi Gênesis, né? 2018, né? 2018, se eu não me engano, ele lançou uma dessas. Ele virou, né? E ficou marcado, né, na história do ministério dele. Exatamente. E não é uma coisa recente, porque tem música antiga. O pastor Erivaldo de Jesus, o pastor Adão Santos. Isso, já falava, né? O pregador ele precisa ser sábio, né? Exato. Ele precisa aplicar na hora certa, ele precisa usar a ferramenta que Deus deu para ele na hora certa, no momento certo, com o tempo certo. E aí isso parte muito do que o pastor ensina, né? Isso, muito bom. Fala um pouquinho aí dessa agora o pastor Laércio está falando, deixa ele falar. Fala um pouquinho dessa arte aí, né? De como é, até mesmo para os pregadores, né? Que estão assistindo a gente aí, né? Não é uma metodologia, mas é a maneira correta de se expressar e usar ali dentro do sermão aquilo que Deus te deu. O sermão, pastor Laércio, ele tem tudo a ver com 4 palavras: consagrado, pesquisado, memorizado e aplicado. Se o sermão tiver esses 4 pilares, com certeza esse sermão será um sermão memorável para aqueles que te ouvem. Um sermão consagrado no que tange aquele que vai ministrar.
Ele precisa ter uma vida de consagração. E é isso que muitas pessoas esquecem hoje. O cara quer pregar, mas ele fica o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, fica o dia inteiro na Netflix, chegou o horário do culto, cata a Bíblia, agora eu vou pregar. E não, precisa ter uma vida de consagração. Precisa dedicar o seu tempo. Atos 1,14, e esses perseveravam unânimes em oração. A gente vê um Pedro pregando e ganhando quase 3.000 almas, né, na primeira mensagem. Sim. Mas e o Pedro que se preparou 10 dias no cenáculo se dedicando em oração? Então as pessoas querem abalar o mundo, no que a gente está falando aqui, e não conseguem abalar a si mesmo na oração. Pregadores que não têm um ralo no joelho, uma ralada no joelho, uma marca no joelho, não tem nada no joelho. E geralmente foi Leonard Haverhill, Isso, algo semelhante, exato. né? Ele escreveu dizendo que pregadores com os olhos molhados jamais pregarão sermões sem nenhum tipo de relevância. Então é necessário que a gente venha buscar Deus em oração. Então é necessário consagrar. Não sei se vocês já ouviram, mas acredito que sim. Um professor levou um grupo de alunos seminaristas na casa de John Wesley. E quando chegou ali, ele disse: aqui era a escrivaninha que John Wesley preparava os seus sermões. Aqui era a cama que John Wesley dormia. Aqui era o tapete que ficava ao lado da sua cama. Aí um aluno pegou e disse assim: e esses 2 furos, professor? E ele disse: aqui era o lugar que John Wesley orava. Aí acabou a excursão, a visita, foram para o ônibus, o professor foi contar. Tá faltando um aluno. Ele entrou na casa, passou pela cozinha, pela sala. Aí quando ele tá passando, ele volta. Aí ele vê um aluno com os joelhos dobrados em cima daqueles 2 furos, gritando e chorando e dizendo: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Aí o professor pegou e disse: Billy Graham, vamos voltar. Vai até arrepiou. Vamos voltar para o ônibus que a gente precisa ir embora. George Miller, ele anotou 50.000 orações que Deus respondeu a ele. George Whitefield separava 8 horas, pastor Rodrigo, do seu dia para orar e estudar. Foram homens que abalaram o mundo, mas também abalaram a si mesmo no exercício da oração. Homens que abalam o mundo têm no seu currículo espiritual o exercício da oração. Então é necessário ter esse pilar consagrado. O segundo é pesquisado, né? É necessário um pregador pesquisar aquilo que vai pregar. Vai pregar sobre a águia? Pesquise sobre a águia. Textos bíblicos que falem sobre a águia. Documentários sobre a águia. Entendeu? Reúna o máximo de informações possíveis para ser um sermão com relevância. Um sermão homileticamente preparado, ele é mais assimilável. É aquele sermão que a pessoa prega 1 hora, alguém já acabou. Sim. Tinha tanto conteúdo. Por quê? Porque ele se dedicou. Agora tem pessoas que não querem se dedicar em um sermão. O terceiro é memorizado, que é o que a gente acabou de falar. Memorizar. Anotou ali, passe um esboço. Vai trabalhar, deixa o esboço ali, fica o dia inteiro. 2 dias, 1 mês. Mas na hora que for pregar, pregue com excelência. E aplicado. A aplicação. O pregador precisa aplicar o seu sermão. É na aplicação que os ouvintes vão tomar atitudes, decisões. Vão falar: Deus está falando comigo. Aplicou. Olha que sermão bem aplicado. Entendeu? Então, tem a ver com essas 4 palavras. Consagrado, pesquisado, memorizado e aplicado. Calvino, ainda que eu não seja calvinista, mas Calvino, ele escreveu dizendo que é necessário você aplicar o seu sermão. É necessário você fazer alguém tomar atitudes com o sermão. Dr. John Stott escreveu um livro Entre Dois Mundos. Ele disse que a pregação é a ligação de 2 mundos, né? O texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Se eu não ligar o texto com o ouvinte, eu não preguei. E por isso que vem Calvino dizendo que a pregação é a explicação do texto. Tem pregador que ele lê o texto, foge do texto
e nunca mais volta naquele texto. E alguém pergunta, por que ele leu esse texto, rapaz? E quem ouve, né, e gosta de ouvir uma boa mensagem, quando o pregador ele lê o texto, alguém fala, rapaz, eu quero ver o que ele vai pregar nisso. E aí, de repente, ele foge do texto. Aí você fica torcendo, não, ele vai voltar, vai voltar. Volta. Aí ele passou, ele leu em Gênesis, passou, não voltou. Não, agora no final, não, mas e aí, o que ele leu, rapaz? Sumiu. Então é necessário você aplicar o texto, explicar o texto para quem te ouve. O Hernandes Dias Lopes diz, né? Exatamente. Pregar é você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Exatamente. Resumindo bem. Leu, explicou e aplicou. Que eu acho que a parte mais difícil, pelo menos que eu entendo, quando eu tive dificuldade no começo, assim, a maior minha era a aplicação. Eu acredito que hoje, porque assim, realmente você começa, faz a introdução, faz o meio da mensagem e tal, e tem gente que tem dificuldade de fechar ela, né? De aplicar ali, a aplicação. Aplicação ali, ó. Ô, pastor Alex, eu pedi pro pessoal fazer umas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que é legal. Do Júlio. Já desceu frustrado de algum púlpito? Então, na verdade, o que acontece? O pregador ele precisa entender o quê, pastor Rodrigo? Que nem todo público vai reagir conforme ele queria. Então, às vezes, ele pega a oportunidade, na mente dele, ele criou, nossa, eu vou pregar isso, na hora que chegar aqui vai acontecer isso. Só que pessoas foram impactadas. Sim, volta vazia a palavra. Eu estava pregando quinta-feira em Sorocaba, eu até comentei com a minha esposa. Eu pregando, e quando eu olhava pro rapaz, ele fazia assim. Meu Deus. Aí eu olhava, pessoal, quando eu olhava para ele para ver, aí eu olhava para ele, ele só estava olhando para lá. E eu pensando, meu Deus, cara. E eu tentando ganhar a atenção dele. Na hora do apelo, ele saiu correndo, cara. Caiu no de joelho chorando. Olha aí. Meu Deus. Entendeu? Tipo assim, ele não pulou na hora, ele não chorou, ele não gritou, não saiu rodando, mas ele caiu de joelho. Já teve irmãos que pularam, então cada um adora de uma maneira. Então, se o pregador compreender isso, que cada público vai reagir de uma maneira, tem igreja que o pessoal fica de pé, né? Aqui em Bauru mesmo, quando tinha a igreja Comunhão Plena, o pastor Celso, ele catava a cadeira, meu. Fazia assim com a cadeira, ele vai jogar essa cadeira em alguém. Não, ele estava adorando daquele jeito. Mas tem igreja que a pessoa vai ficar quieta, vai chorar a mensagem inteira. Tava pregando... Tem um pessoal que aplaude também, né? Você lança uma mensagem. Tava pregando em Junquerópolis, e aí falando sobre a crucificação. No começo da mensagem, uma irmã quase interrompeu a mensagem. Ela gritava. Conforme eu ia falando o que Jesus passou, ela gritava dentro da igreja. Não! Ai, tá doendo! E eu olhava e pensava, nossa. Aí ela não aguentou, ela saiu chorando e dava para ouvir os berros dela no banheiro. Então cada um vai reagir de uma forma. Entendeu? Então o pregador precisa... Se ele entender isso, ele não desce frustrado. Não, né? A não ser que ele não se prepare. Sim. Entendeu? Não se preparou. Aí ele quer pregar também. Fica o dia inteiro no WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Né? Aí fica vendo um monte de menina rebolando no TikTok. Aí cata o microfone, quer pregar. Aí não, aí não dá não, irmão. Não vai, né? Não tem milagre que resolva. Ô, pastor Alex, a gente vai entrar... Já estamos quase... Tem tempinho ainda, né, Pedro? Tem mais tempinho ainda. Tempo. A gente ia falar, o pastor Alex é professor verdade. de hermenêutica. Eu não sei se em 5, um pouquinho mais aí você consegue explicar pra gente a importância de uma boa interpretação hermenêutica, ou os princípios, os pilares fundamentais de uma boa hermenêutica. Sim. No texto. Pega a senha, hein? Pega a senha. É esse segundo tópico que a gente falou, né? No consagrado, no pesquisado. Onde entra a hermenêutica, a exegese. A hermenêutica é a arte de interpretar texto. Ô, pastor, não te cortando, mas eu quero fazer uma pergunta em cima disso também. Porque, assim, às vezes a pessoa ela é muito boa em preparar, só que na hora que ela sobe, ela, por exemplo, ela vê aquele congressão, ele não sabe lidar com a sua emoção no momento. E tem muita gente que acaba se perdendo. Se perde no texto. Entendi. E acaba perdendo a linha de raciocínio. Exatamente. Ali na mensagem, né? E uma vez que perde ali, para voltar é difícil, né? Exatamente.
Por isso que aí entra a oratória, né? A arte de falar em público de forma elegante. No nosso curso de oratória e também no Renascer Instituto Teológico, a gente leciona isso. Como controlar o nervosismo. Como conseguir falar em público de forma elegante. O que fazer se der um branco. Porque tem pessoas que deu um branco, aí desestabiliza ela. Desestabiliza. Ela já começa... Na fisionomia dela, o público já percebe. Está perdido. Está preocupado. Então, o que fazer? Então, é sempre necessário você controlar esse nervosismo. E se quiser saber, você precisa adquirir o nosso curso. Aí, gente. Fala aí, Rô. Não, estou brincando. Mas uma das formas é o esboço, né? Se você tiver o esboço, você se perdeu no sermão, você já olha. Por isso que eu falei para o pastor Rodrigo que é sempre bom ter o esboço. Ah, sumiu. Opa, já me encontrei. Entendeu? Então é uma das maneiras. Agora, como controlar o nervosismo? Você ficando na ponta do pé, você respirando fundo e soltando, você vai controlando o seu nervosismo. É a autoconfiança, né? Não, estou aqui porque Deus me colocou, eu estou aqui porque Deus me chamou. Não, mas um pregador tal está aqui e por causa disso eu vou ficar nervoso. Não. Eu posso falar? Posso falar, gente? Vai. Eu penso Faz a assim, sua. às vezes a gente está em algum culto e alguém fala assim, em um domingo, ó, esse rapaz prega, hein? Ele bagaça, o cara conhece a Bíblia, de capa a capa, tal. Aí eu olho, tem 3 anel no dedo dele. Antes eu ficava com medo. Nossa, 3 anel, o que ele é? É teólogo que mais, rapaz. É a quarta pessoa. É, quarta pessoa da divindade, o 5º homem da fornalha. Mas hoje eu penso assim, não, se ele fosse tudo isso daí mesmo, ele não estaria aqui hoje. Então, se ele está aqui para ouvir, é porque Deus me colocou aqui para falar. Então, essa aqui é a minha oportunidade que Deus preparou. Entendeu? Então, é uma das formas de você controlar o nervosismo. Agora, a hermenêutica, pastor Rodrigo, ela é essencial, né? Ela é essencial. Em um sermão, não somente em um sermão, mas para quem quer interpretar a Bíblia, quem quer ler. Já ouviu alguém falar assim? Eu já ouvi muito. E vou falar só isso por causa do tempo, mas já ouvi muitos alguém pregando dizer assim: e o ladrão da direita disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Já ouviu isso? Sim. Não tem isso na Bíblia. Não está escrito que foi o da direita ou da esquerda, o que estava ao seu lado. Isso é uma tradição católica. Sim. Não, pastor, então acha na Bíblia. Não tem na Bíblia. E o ladrão que estava ao seu lado. Aí eu vi um comentário de um mestre em teologia dizendo: e o da direita falou: Senhor, lembra-te de mim. Ele reconheceu. Você olha, foi aí que começou a direita. Pensei, já começou errado, começou com o ladrão. Meu Deus. Então, muitos estão acostumados a falarem aquilo que ouviu. Quer ver? Eu vou fazer um teste ao vivo. Posso? Pode. Mas é numa boa, tá, gente? Tá? Com muita modéstia, muita humildade. Posso fazer um teste? Abre vocês dois aí em Gênesis 13:8. Você que tá aí também, corre aí. Aqui, Gênesis 13:8. Gente, já vai curtindo, a gente tá Compartilhando, isso, comentando, marca aqui, os amigos, os inimigos. Tem gente que te conhece aqui bem, viu? Que falou assim, ó, fala pro pastor Alex aí essa técnica de começar calmo, depois ir aumentando, sim. Ó, é uma técnica? Vai. Manda aí. Não, lê aí também, pastor Rodrigo, porque precisa dos dois. Espera aí. Segura aí, não, pastor Alex. Não, é isso aí mesmo. Se tem uma técnica. Não. Abre o texto. Gênesis 13:8. Não, esse aqui é só o Novo Testamento. Ah, você pegou Puxa aí, a Bíblia. puxa aqui, não, tem que ser... Puxa aí na sua. Puxa aqui. Vamos ver se vai dar certo, entendeu? 13:8? Mas segura aí. Tá. Mas vamos ver se vai dar certo. Às vezes não dá certo. É bom isso quando tem 50 pessoas, entendeu? Porque vocês lêem bem? Sim. Então vai, eu vou contar até 3 e vocês lêem, tá bom? 13:8. Gênesis 13:8. Vai. 1, 2, 3, vai. E então Abraão disse a Ló. Segura aí, repete aí. Então Abraão disse a Ló. Repete aí. Então Abraão disse a Ló. Mais uma vez. Então Abraão disse a Ló. Mais uma vez. Então Abraão disse a Ló. Mais uma vez. Então Abraão disse a Ló. Leu errado, mais uma vez. Então Abraão disse a Ló. Leu errado, lê mais uma vez. Então Abraão disse a Ló. Leu errado, lê mais uma vez. Então Abraão disse Lê certo aí. E Abraão disse a Ló. Leu errado também, pegou não sei agora? Lê aí, pastor Rodrigo. A última vez. Então Abraão... Deixa eu ver, às vezes. NA. É o meu, tá? E Abraão disse a Ló. Lê de novo aí.
Então Abraão disse a Ló. Leu errado de novo, a gente tem que terminar, né? Tem que terminar. Tá vendo como a gente tá acostumado a falar o que houve? Lê certinho aí de novo. Então Abraão... Leu errado de novo, lê... Tá vendo o que tem um professor lê aí, aqui no lê aí, podcast? pastor Lércio. E Abraão disse a Você Ló. começou bem, rapaz. Mas terminou errado. Então eu acho que eu peguei agora. Lê de novo, vai. E Abraão. Leu errado de novo, gente. Olha, Pedro, é que você não pode vir aqui, Pedro. Você pode vir aqui, Pedro? Disse não... Abraão a Ló? Não. Gente, 13:8. Vai. Então disse Abraão a Ló, não deveria... Dá o celular pro Pedro lá, fazendo um favor. Pra ver se é só eu que tô vendo isso daqui. Vê aí, Pedro, 13:8. Ninguém pegou aqui, então Abraão não... Pessoal, vocês estão... 13:8, Pedrão. Aê, Pedro! Agora... Uma salva de palmas a para primeira Pedro. disse. Agora... Não, mas a primeira eu disse, viu? Então, A primeira. lê aí então agora. Ó, E acertaram Abraão aqui, disse a Ló. E Abrão. acertaram aqui no chat, ó. Abraão. Então, e você vê? Exato. Você tá lendo Abrão e tá falando Exato. Abraão, porque a gente tá acostumado a Na falar... verdade, eu aquilo fiz isso só pra dar certo pro pastor Alex. Não, mas a primeira eu fiz certo. Pra Mas terminar, que já passou o tempo, ó. Salmo 23:1. Lê aí. Vamos lá. Pra acabar, né? Desafio prático, hein? É. Lê aí os dois. Vamos ver. Salmo 23:1. Tá com medo? Não. Pode ir. Aqui, ó. Ele olhou assim pra mim, pastor Rodrigo. Aqui. Com medo. Ele fez assim, ó. Eu leio ou não leio? Ó. O Senhor é o meu pastor, nada Lê me aí, faltará. pastor Rodrigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lê de novo aí, pastor Rodrigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aê, Eu agora- acertei, ó. Mas O você vê? Senhor é o meu Você tá pastor, lendo nada certo e me falando o que houve, entendeu? Sim, faltará. exato. Você vê, é importante. Importantíssimo. Então, quando você lê, esse é um passo para você conseguir interpretar um texto. Você já vai compreender aquele texto e ler ele em várias versões, mas em uma próxima oportunidade aí a gente fala mais sobre a hermenêutica. Um dos pilares da hermenêutica é você ler cuidadosamente, justamente por isso. De forma minuciosa, É. né? Você tem que... Teve um rapaz na internet, né, um pastor, que por um acento também, né? Adúltera e adulterará. Exatamente, Oséias, né? Exato. Vai lá, toma uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Por um acento. Sim. Aí ele foi lá e adulterou e falou, tá na Bíblia. Rapaz, mas tá errado. Não, tá na Bíblia, foi Deus que mandou. Aí ele leu, na hora que ele leu, e faz assim, rapaz, mas já foi. Agora já foi. Glória a Deus. Ô, pastor Alex, não vamos encerrar. O pastor Alex, ele trouxe uma novidade pra gente aqui. Ele já lançou um livro e eu vou deixar você falar sobre ele. Não, sem pressa, Pedrão, espera aí, tá acabando já, mas... Fala pra gente. Pedrão, perdoa nós, tá, Pedro? Apresenta quem quiser também adquirir. Nós escrevemos esse livro aqui, Não Deixe Sua Cruz, que surgiu na pandemia. Então aqui nós tratamos como vencer, né, situações adversas que aparecem na vida, como prosseguir quando alguém que a gente menos imaginava agiu com a ingratidão, como vencer vícios, pessoas que lutam contra o cigarro, bebida, pornografia, por exemplo. Quantas pessoas dentro da igreja, não falta um culto, dizimam, ofertam e estão viciadas na pornografia. Então, como deixar o seu ponto fraco mais forte? Em uma igreja com 100 pessoas, no mínimo 5 foram abusadas sexualmente, apodendo o sangue de Jesus. Cresceram com isso e não conseguiram se libertar, e isso fez com que o casamento fosse um casamento que não fosse feliz, e o marido às vezes não entende, ou a esposa às vezes não entende, mas foi por causa de traumas do passado. Então, como vencer os traumas do passado e muito mais através desse livro, Não Deixe Sua Cruz, e esse daqui, pastor Rodrigo, que é lançamento, como Maravilha. prosseguir quando as palavras são para te parar. Aqui nós falamos o nosso testemunho também, o que nós passamos quando fomos para a itinerância. Isso daí é muito bom para quem está começando. A gente foi bater massa, a gente foi carregar balde nas costas na igreja, foi vender pão caseiro, a gente foi abrir alicerce e por aí vai, fazendo a obra de Deus. E nós tratamos sobre esse assunto, como prosseguir quando as palavras são para te parar. Quem nunca recebeu uma palavra contrária?
Quem nunca recebeu uma palavra de alguém que disse você não vai conseguir, fulano tentou e não conseguiu, você também não vai conseguir, ou no nosso meio, né? Você nunca vai conseguir pregar, você não tem voz para cantar, você não tem roupa para pregar, você não tem estilo para pregar. E aí foi como um balde de água fria na pessoa, e a pessoa nunca mais quis pregar o evangelho. Pessoas pararam de pregar, de cantar, de ser empresários por causa de uma palavra negativa, às vezes do pai, da mãe. E como prosseguir quando as palavras são para te parar? Para encerrar, um dia chegaram em um aluno e falaram assim: você nunca vai ser um jogador de basquete. Quem estava falando isso era alguém de peso, pois era o professor desse aluno. E esse aluno era Michael Jordan. Então, como prosseguir quando palavras como essas são para nos parar? Então, a pessoa adquirindo os dois vai melhorar ainda mais e vai ser um crente de alta periculosidade no mundo espiritual. Não vai deixar a cruz e vai prosseguir quando as palavras são para parar. Esse daqui é um presente para o pastor Laércio. Opa, depois Deus você abençoe. faz o Pix, esse daqui também. Meu Deus, Tô brincando. esse aqui eu vou mandar também Esse pra... aqui é fresquinho, né? Que eu lembro Esse que daí eu votei saiu na agora. capa dele, né? Votou? Votei Olha na aí. capa dele. Teve gente que já leu, viu esse aqui. falou É, que o Não um Deixe a dos Sua melhores Cruz. livros que leram aqui, ó, no comentário. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja Glória a louvado. Deus. Fico feliz por Pastor, isso. E agora a gente está escrevendo um que é muito polêmico. A importância de ser um dizimista. Meu Deus. E existe Não um era pra ser capítulo. polêmico, né? Então, e existe um capítulo nesse livro que vai ser sobre como combater ou como desarmar os combatentes do dízimo. Glória a Deus. Então a questão do dízimo no Novo Testamento, dízimo na lei e tal. Uma pergunta para terminar, que eu estou falando muito e o Pedrão já vai ficar bravo. Mas olha só, uma pergunta para terminar. A pessoa fala assim: o dízimo fez parte da lei? Fez. E o sábado? Também. A gente guarda o sábado? Não. Por que a gente tem que dizimar? Entendeu? Para dar um nó. Então, por isso que um capítulo vai ser dedicado como desarmar os combatentes do dízimo. E tem um Muito monte, bom, Não hein? vai ter palavras para vocês. Aguarda. tem um monte aí, desigrejado, que também é contra. Desigrejados, da turma da YouTubeologia. Exato, Eu vai peguei pegar essa. Gente, estamos encerrando mais um Cristo Todo Dia. Uma honra mais uma vez. Eu acho que vai ser, se o pastor Alex aceitar, Muito bom estar aqui. voltará mais vezes. Com certeza. Faremos uma mesa aqui com Uma Coca Zero, né? uma Coca coisa Zero. Vai diferente, estar melhorando, né? O quinto programa vai ter Vamos, coisa para vamos. comer. Ó a caneca. Ó a caneca, gente. Não. Top. E vou bolar um negócio pra gente sortear também, tá? Mas eles têm que ser inscritos no canal, curtir, assistir, marcar no Não Instagram. teve sorteio do livro, né? Então, não, mas eu vou pegar os que comentaram eu quero, Ah, sim. entendeu? Comenta eu Vamos lá. quero, Comentem curte. agora. Eu Com- quero, eu Exato. quero, eu quero, eu quero. Isso aí. Tá bom? Eu anoto aqui, eu tento E- no próximo fazer o sorteio. Enquanto você comenta e a gente vai terminando por aqui, vamos deixar aí os canais aí de comunicação do pastor Alex Martins Isso, também. só colocar no Instagram, @pr.alexmartins, no Facebook Alex Martins, no TikTok Pastor Alex Martins, no YouTube Pastor Alex Martins. E vamos dando Pois nome. Alex Martins no Google ali, aparece vídeos, vai aparecer tipo, mensagem pra lá, De pra mim. cá. Pastor Lércio, obrigado mais Opa, uma vez por participar Deus com a abençoe. gente. Pastor pregador, homem de Deus, Deus te abençoe. Amém. Quer falar alguma coisa pra encerrar? Só ser grato a Deus. Glória a Deus. Pastor Alex, Deus te abençoe. Amém. Obrigado, viu? Amém. Eu Coração que agradeço. mesmo. Tem foto nossa lá em casa, no meu apartamento, Sim, há sim, anos atrás, sim, comendo sim. pizza, né? Sim. Mas agora tá famoso. não Ah, tem Ah, mais é, vontade. não, ele nem responde. É, nada. Deixa O ele. Pastor Alex é um posto de humildade, gente. Um posto de humildade mesmo. Que Deus te preserve assim. Amém, em Conta nome com a de gente. Jesus. Que Deus te use muito. Vai pra América agora, né? Isso. Semana que vem. Semana que vem. É. Coisa boa, né? É boa. Deus honra também, né? Pregar é bom, tudo. Mas não é. A hora que você estiver lá na Times Square, lembra da gente. Massachusetts. em Tá Calais, frio lá, hein? Né? Tá frio. Tá frio, Levar muito blusa frio. que tá muito frio lá. Rapaz. Ah, Tava tiver na- menos na- 20 final de na semana. Menos Times 20? Square. É. Rapaz do Viu? céu. A hora que você estiver na Times Square lançando aqueles vídeos lá, falando inglês, você fala o nosso nome. Fala em inglês um lá. obrigado, Cristo, todo dia em inglês lá na Times Square. É. Tá bom? Escreva. Gente, beijo no coração. Deus abençoe vocês. Deus honre vocês, a sua casa, a sua família. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigado. Amém. Tamo junto. Pedrão, é nóis. Obrigado.